Sensacional. Beleza. Sensacional. Continua aí que bata muito interessante. Vamos em frente. Então, o rei Henrique VIII, ele nasceu em 1491, morreu em 1557, tá? 1547. Ele começou a governar a partir de 1509. 1513 ele já se embrenha uma guerra lá na Grã-Bretanha, né, mostrando que, de certa maneira, ele era um cara viril. Né? E a gente percebe isso, inclusive, nas imagens, né? Nessas pinturas de época. Né? Essa questão da virilidade, digamos que a gente poderia dizer hoje, né, se a gente fosse fazer uma analogia, se ser macho, né, ser machão, né, que inclusive vai orientar os destinos da monarquia tudo durante o governo do rei Henrique VIII. Então aqui a gente tem uma pintura de Hans Holbein, de 1537. Então a gente tem aqui o rei Henrique VIII no auge da sua virilidade. Ele não era muito parecido com Eric Bana, né, que foi o ator lá do filme A Outra, né, mas era um cara que mostrava, né, pelo porte. Aqui a gente vê, inclusive, olha, nas partes baixas, né, não querendo fazer desta uma live erótica, obviamente, mas não dá para deixar de mostrar que essa questão da virilidade era muito caro para ele. Né? De ser homem, de ser macho, de ser o reprodutor, digamos assim, o predador sexual, né? Vamos colocar dessa maneira. Aqui, uma outra imagem, de certa maneira se assemelha, né? E aqui, do Jos van Cleve, em 1531, nós temos uma imagem mais parecida a essa aqui, se comparada, né, com essa imagem aqui. Bom, o que o rei Henrique VIII queria, Heitor? Filho homem. Ele queria um filho varão, como você falou lá no início da live, né? Um filho varão para ocupar o trono inglês. Por quê? Porque ele acreditava que a única maneira de manter a pacificação do trono seria com um homem no poder, um homem no trono. Isso foi a coisa mais errada, né? Foi um erro de interpretação dele, absurdo, porque a rainha Elizabeth I, que foi a filha dele, foi uma das maiores monarcas que teve na Inglaterra. A era de ouro, né, da monarquia, como eu falei também, no período Shakespeare. William Shakespeare é do tempo da Elizabeth I e tal. E a própria atual rainha da Inglaterra tem o seu nome derivado da Elizabeth I. Então, a atual rainha é conhecida como Elizabeth II. Né? Então, a gente vê essas referências históricas aí. Então, tem algumas ironias ligadas a toda essa situação que vai permear, né, a maneira como vai se desdobrar, né, o destino da monarquia Tudor até 1603. Mas vamos lá. Aqui nós temos a imagem, Heitor, das esposas do rei Henrique VIII. Né? São imagens muito bonitas, na verdade. Né? Então, aqui, por exemplo, Catarina de Aragão, era uma espanhola, né? Foi a primeira esposa do rei Henrique VIII. Depois a gente vai ver que tiveram vários filhos, mas, na verdade, esses filhos e filhas foram cercados por alguns desastres, né? Ou tragédias, inclusive. Familiares morreram muito cedo, morreram depois do parto. Alguns desses filhos sequer vieram a nascer. Né? A gente poderia chamar de natimorto. Eu não sei como é que a gente classifica isso dentro da biologia, depois você especifica para a gente. Mas aconteceu. Né? Então, ele casou com a Catarina de Aragão, queria ter um filho homem, teve, inclusive, só que morreu com menos de 2 meses de idade. E aí, o que o rei Henrique VIII, o Henrique VIII faz? Ele pede o divórcio para o Papa. Então, ele pede uma assinatura formal do divórcio para que ele pudesse casar novamente. Por quê? Porque o objetivo dele é ter um filho homem, de qualquer jeito. E o Papa não cede. Né? É claro que existe a questão sacramental, Heitor, do Papa não ter cedido o divórcio do rei Henrique VIII com a Catarina de Aragão, mas a questão pode ser vista também pelo ponto de vista político, porque a monarquia espanhola era, digamos assim, aliada, né? Havia uma aliança. Né? Os espanhóis sempre foram muito católicos, inclusive. Nessa época que estava acontecendo, viria a acontecer depois na Espanha, né? Uma reformulação da Inquisição, que a gente vai chamar de Inquisição
espanhola, com Torquemada, inclusive, mas há essa conexão muito forte entre a igreja na Itália e a igreja espanhola. Aí o Papa não cedeu, não deu o divórcio. Aí o que o rei Henrique VIII vai fazer? Ele vai pedir o divórcio para o parlamento inglês. É aí que a gente vai ter a ativação do parlamento e, posteriormente, um processo de fortalecimento cada vez maior desse parlamento, que depois vai ser dividido em Casa dos Comuns e Casa dos Lordes. Isso é um assunto, inclusive, que a gente pode abordar ligado à Revolução Inglesa do século XVII. O parlamento vai lá e, pum, assina o divórcio. Aí ela vai casar, o rei Henrique VIII vai casar com a Ana Bolena. Depois a Catarina de Aragão acaba vindo a falecer até bem precocemente, né? Mas conseguiu esse divórcio. Então, de certa maneira, a vitória que o Henrique VIII teve no parlamento, Heitor, foi uma vitória política e religiosa para ele. Por quê? Quando ele consegue esse divórcio, algum tempo depois ele já consegue romper com a Igreja de Roma. E aí a Europa está passando pelo processo que a gente conhece como Reforma Protestante, que vai formar as igrejas ditas evangélicas, né? Iniciando com a Igreja Luterana. Então ele funda na Inglaterra a Igreja Anglicana, anglo-inglês, anglicana. Né? E aí ele vai dissolver os monastérios, isso tem até o nome, né? A dissolução dos mosteiros, conventos, monastérios, todo tipo de construção arquitetônica ligada à Igreja Católica vai ser dissolvida para a aplicação da nova igreja, que é a Igreja Anglicana. Na verdade, a Igreja Anglicana ela tem como rito, né, a parte doutrinária, pelo menos inicialmente, né, bem no início da Igreja Anglicana, é muito parecida com a Igreja Católica. Depois vão se formar um conjunto doutrinário, conjunto de doutrinas, que vai levar a um afastamento, né, das doutrinas católicas, mas há uma aproximação muito, muito grande, né? Então, a partir de 1537 vai ter a dissolução dos mosteiros e um pouquinho antes, em 1534, vai ser assinado o Ato de Supremacia, que vai fazer com que o rei Henrique VIII seja chefe da igreja e chefe do Estado. Então ele vai assumir esses dois papéis, né? Chefe da igreja anglicana, como se fosse um papa, digamos, e chefe do Estado, como rei absolutista, ou seja, como um cara que tinha um poder muito grande, né? Para não dizer total, né? Porque essa questão de absolutismo ela até digamos assim, contestada, né? O rei não tinha tanto poder assim, mas a gente aprende na escola, a gente aprende no ensino médio lá que o nome disso é absolutismo. Bom, independente das questões vinculadas a isso, ele tinha muito poder na mão e acabava detendo poder sobre esses dois setores aí, né? Seria o equivalente no Império Bizantino ao chamado Césaropapismo, né? Quando o governante era César, ou seja, tinha o poder sobre o Estado, e Papa, porque tinha o poder sobre a Igreja, né? Lá a Igreja Oriental, lá no Império Bizantino. Bom, então é isso. Aí ele casa com Ana Bolena, tá? Aqui isso que eu estou falando aqui não adianta, eu acabo tendo que falar um pouquinho mais, mas já vou te dar a palavra, tá, Heitor? Mas eu vou ter que aqui vou ter que abordar. Ana Bolena, que é interpretada pela Natalie Portman, no filme A Outra, casou com eles casaram, tiveram filhos, né? Uma foi uma filha muito ilustre, né? Que foi a Isabel I, que vai se tornar depois a rainha da Inglaterra posteriormente. Bom, vai ser um casamento conturbado, tá? Ele vai se divorciar da Ana Bolena e vai condenar a Ana Bolena à morte por adultério. Adultério é um dos argumentos, né, que levou à condenação de Ana Bolena. Aparece também no filme A Outra, e na série The Tudors também parece ter uma representação da execução de Ana Bolena. Bom, Ana Bolena, ela pediu para ser executada por um carrasco francês. Por quê? Porque o carrasco inglês, a execução por um carrasco inglês, o Carlos I, Stuart, foi executado por um carrasco inglês, né? Essa execução era feita com objeto de metal, geralmente uma espada, tá? Não podia ser um machado também, de cima para baixo, cortando o pescoço, como a lâmina de uma guilhotina. Só que para a pessoa ser executada assim, Heitor, ela tem que baixar a cabeça, né? Para que seu pescoço ficasse à mostra e a lâmina pudesse cortar e separar, então, a cabeça do corpo. Só que ela fez uma última solicitação ao seu ex-esposo e rei,
que ela, como rainha da Inglaterra, que tinha sido, ela não queria morrer curvada, e sim com a espinha ereta, né? De peito, né? Digamos assim, com a cabeça ereta, perante o seu povo, no caso, o povo inglês. Então foi utilizado um carrasco francês, porque o carrasco francês usava uma espada na horizontal, cortando a cabeça dela horizontalmente. É uma história ligada aí à Ana Bolena, outra história bem interessante, né? Depois nós temos Joanna Seymour, né, que também foi esposa do Henrique VIII durante um tempo. Aqui nós temos Ana de Cleves, olha só que pintura linda, né, cara? Hans Robben, o mesmo, provavelmente um pintor oficial do rei Henrique VIII, né? Porque ele pintou o rei e agora ele pinta Ana de Cleves e pinta Catarina Howard, que morreu muito jovem, cara. Ele condenou à morte Catarina Howard também por adultério. Ela morreu, se não me engano, com 19, 20 anos só. Então, uma mulher muito jovem, né? Então, foi, assim, uma sequência de tragédias e de certa maneira, adultérios e conflitos internos, pessoais, interpessoais, que marcou aí a vida do nosso personagem, né? Ou o rei Henrique VIII. E depois ele casa com a Catarina Parr, que seria a sua última esposa. Mas, claro, teve outras amantes também, como eu tinha falado anteriormente. O Heitor, querido, como é que estamos? Tudo beleza? Queres falar alguma coisa aqui? Não, toca o barco. A hora que tu achar por bem aí pra. Não, show de bola. Vamos em frente, vamos em frente. Tá, Aqui eu vamos. só vou comentar mais um detalhezinho aqui para nossa audiência e depois tu entra com a parte biológica, meu querido, para a gente complementar aí, né? Olha só que interessante, cara. A descendência do rei Henrique VIII, ou seja, é uma família cercada por tragédias e vários conflitos, como eu acabei de falar, cara. Então, olha só, os filhos que ele teve com a Catarina de Aragão, e não foi um só, foram vários, cara. Olha só. Ô, Michel, se puder dar Oi. uma aproximada, é melhor para poder. Tu tinhas comentado isso aquela hora. Beleza, Isso. vamos lá, vamos aproximar aqui. Ó, Catarina de Aragão. Tá? Isso aqui eu peguei essa imagem mesmo, transformei em imagem, tá? Não está na melhor resolução, mas serve pelo menos para a gente ter uma noção aqui. Ele já teve uma filha com ela um ano depois que ele se tornou rei, né? Em 1510, ele se torna rei em 1509. Agora dá para ver bem. Então, a filha que sequer teve um nome, não foi batizada, né? Natimorte. Depois o Henrique, duque de Cornualha, né? Morreu com 2 meses de idade. Olha só a situação. Depois, mais 2 filhos sem nome. Né? Um nasceu em 1513, morreu poucas horas, inclusive não dá para saber. Ah, tá, dá para saber sim. Foram homens. Ó. Então, ele queria ter um herdeiro. Mas um nasceu, mas morreu com 2 meses. Outro morreu poucas horas depois do parto. Outro que nem sequer nome teve, natimorto. Natimorto seria nasceu morto. Não seria isso, Heitor? Me corrija se eu estiver errado. É isso. Nasce morto, ele. Nat vem de natividade, nascimento. Nat morto, nasceu morto. Isso. Aí nasceu Maria I da Inglaterra, que governou, tá? Mas não era a primeira na sucessão. Pelo menos o Henrique VIII não queria. Né? Ela não morreu. Depois ela chegou à idade adulta, obviamente, né? E aqui mais uma filha sem nome, ó, nasceu no 8º mês de gravidez e viveu apenas algumas poucas horas. Então, com a Catarina de Aragão, ele teve filho homem, mas que morreu antes de sequer ser cogitado como herdeiro do trono. Aí ele pede o divórcio para o Papa não dá, ele pede para o parlamento, consegue, inclusive rompe com a Igreja Católica, né, no processo reformista que teve na Inglaterra, que leva à fundação da Igreja Anglicana. Aí ele casa com Ana Bolena, olha só, olha o que vai acontecer aqui, ó. Casa com Ana Bolena e vai ter a Isabel I, ou Elizabeth I, como a gente conhece, né, mas normalmente, e os 2 filhos já são abortados. Olha aqui, um é abortado no primeiro mês. Eu acredito, Heitor, que aqui é um aborto espontâneo. Não é um aborto induzido. Tá? Então, aqui, ó, o outro, aborto no 4º mês de gravidez, acredita-se de um menino. Então, quer dizer, na verdade, não dá nem para saber se era menino ou menina que estava em gestação e acabou morrendo antes de nascer. Olha só
as situações, digamos, de reprodução, de gestação, que envolvem tragédias, né? Infelizmente, porque uns nasceram, morreram, tal, que permeou aí a vida do Henrique VIII, deve ter mexido com a psique dele, e aí ele foi casando sucessivamente. Eu acho que, eventualmente, foi batendo, se a gente trata num contexto de psicologia, Heitor, foi batendo o desespero no homem, e aí ele foi casando, inclusive, para se livrar da esposa anterior, ele declarava suspeita e acusada de adultério. Tá entendendo como é que é? E aí casava com uma nova esposa, Joana Seymour. Ele teve Eduardo VI, que nasceu, teve a infância, governou, mas morreu muito prematuramente. Tá? Depois vamos falar também. E tem um detalhezinho depois que a gente vai ter que comentar. E aí depois a Isabel Blount não foi uma esposa, cara, foi uma amante, né, com o qual teve um filho, só que ilegítimo. Daí não vale, né, porque o filho ilegítimo ele não seria, nesse contexto, herdeiro do trono. Heitor, como eu já gastei muita saliva, já falei demais, fala um pouquinho para a gente sobre essa questão do porquê que ele não tinha filhos homens ou porquê que acontecia, né, aconteceu essas tragédias, essas mortes prematuras dessas crianças, ou mesmo que não vieram nem a nascer. Fala um pouquinho para a gente aí, à luz da ciência, meu querido. Por favor. Então, beleza. Vamos tentar fazer aqui uma análise dos fatos, do que estava acontecendo, daquilo que a gente já sabe, para tentar conjecturar, nós vamos tentar conjecturar o que acontecia com esse homem, né? Porque o que a gente sabe? Ele queria ter filho homem. Era difícil. Ele queria ter filho, seja homem ou seja mulher, também era difícil. Embora ele engravidava suas mulheres. Ele engravidava, as mulheres engravidavam. Você acabou de mostrar para nós o quadro aí, que ele teve vários filhos que nasceram mortos, né? Então ele não conseguia nem filho ter. Porque, embora ele conseguia engravidar suas mulheres, essas crianças nasciam mortas. E ele queria ter um filho homem, que também era um pouco difícil e tal. Com relação a ter filho homem, isso é uma questão muito aleatória. Geneticamente, a chance de se ter um homem ou se ter uma mulher, se você analisar a genética crua e nua, é de 50 para 50. Porque como nós temos os nossos cromossomos sexuais, aqueles cromossomos que determinam o sexo, é XY para homem e XX para mulher, não tem como eu fazer aqui uma demonstração genética aqui de um cruzamento genético, obviamente, dentro da primeira lei, da primeira lei de Mendel, né? Não teria como eu mostrar aqui, mas para o pessoal entender, é exatamente 50%. 50% para homem e 50% para mulher. Porém, existem alguns outros fatores também genéticos que não estão diretamente ligados aos cromossomos X e Y que influenciam na determinação do sexo. Por exemplo, como é que explica, Michel, sendo 50% para ser homem e 50% para ser mulher, o Silvio Santos ter 7 mulheres? Maoi! Ele teve 7 filhas, cara. Pois é, que loucura, né? Qual é a chance disso acontecer? Eu digo pra ti que é mais fácil o cara ganhar na Mega Sena 3 vezes seguida. Acertar ou na telecena. ou na telecena, 6 vezes. Acertar os 6 números da Mega Sena 3 vezes seguida do que o cara conseguir ter 6 mulheres, 7 mulheres. É uma chance muito pequena. O que provavelmente acontece no caso do Silvio Santos? Ali a questão não é XY e XX, não é, porque se fosse isso ia ser 50-50, ia ter uma distribuição mais ou menos uniforme. Provavelmente ele teria 3 homens e 4 mulheres, ou vice-versa, ou algo em torno disso. Como ele foi um número muito expressivo, né? 7 mulheres, provavelmente ele ou a mulher dele tinham alguma predisposição a privilegiar os espermatozoides que fossem X. Porque a mulher só vai dar X, né? A mulher é XX, ela só pode ser X. Não tem chance. O homem pode ter espermatozoide X ou espermatozoide Y. Agora eu te pergunto, há a possibilidade de um ou outro espermatozoide ser privilegiado? Porque se o Y ganhar a corrida, vai ser homem. Se o X ganhar a corrida, vai ser mulher. Então, existe essa possibilidade de um privilégio genético dos espermatozoides X, fazendo assim, então, com que nasça
mais mulheres. Talvez se ele tivesse 10 filhos, 15 filhos, pode ser que nascesse um homem, ou 2. No caso do Silvio Santos. Então a gente sabe que existe, apesar de que geneticamente, se for analisado cru e nu, utilizando a primeira lei de Mendel, sem nenhum fator externo influenciando, é 50-50. Mas existe outros genes dentro de um cromossomo que podem acabar influenciando no resultado, que eu acredito que seja esse caso aí. Provavelmente privilegiando o espermatozoide que vai conter o cromossomo X, ocasionando assim uma mulher. Né? Então, ô, Heitor, só deixa eu comentar uma coisa aqui rapidinho, cara. É. Bom, primeiramente agradecendo ali o Gesiel e o Joel, né, que deram um aceno ali no chat. Legal. Sejam bem-vindos, né? Na verdade, eu estou vendo essas mensagens deles tarde, né? Porque eu acho que não estava atualizando o chat ao vivo aqui pelo celular. Mas o que acontece? A gente já falou do Alexei Romanov, né? Que foi o filho do Czar, que ele acabou tendo o gene lá da hemofilia, acho que é o gene, né? Eu não lembro, já faz muito tempo. Gene ou gene, não tem problema. Os dois estão né? Gene ou gene, os dois estão corretos. E aí essa hemofilia acabou, então, aparecendo no Alexei, se manifestou justamente nele, né, por ser garoto, homem, né? Essa situação está lá naquele programa, né, do destino da família Romanov, a partir da identificação da doença do jovem Alexei, que mudou os rumos, inclusive, da monarquia. E aí a gente, inclusive, cogitou da possibilidade de haver uma conexão disso, da doença do garoto, com o processo revolucionário bolchevique, em 1917. Mas a gente vê que a monarquia europeia, inclusive aquela derivada geneticamente direto da Inglaterra, no caso a Rainha Vitória, que tinha esse gene, mas que não se manifestava nas mulheres. A gente tinha comentado isso. Só que aí o que acontece? O que a gente percebe aqui? Que parece que para os homens há um destino meio cruel. Né? Tu vê, perceba, né? A Maria I da Inglaterra conseguiu, viveu muitos anos e tal, e foi, inclusive, rainha. A Isabel foi rainha. Agora, o Eduardo VI mal conseguiu governar, já morreu. Né? Então, essa situação ligada, né, ao destino dos homens na monarquia inglesa é uma coisa interessante. Né? Alguns, claro, não tem nada a ver com genética, mas alguns têm. Né? Como a gente percebe, inclusive, aqui, que alguns morreram poucas horas, ou 1 mês, 2 meses depois, né, do nascimento. Não, mas daí isso aí é o outro aspecto daí, né? Primeiro aspecto é tentar conjecturar do porquê que era tantas mulheres e poucos homens. Foi essa conjectura que eu fiz agora, esse ensejo inicial, porque pode ser algo aleatório, pode, o cara pode atravessar a rua e cair um raio na cabeça, qual é a chance de cair um raio na cabeça de uma pessoa? Pode acontecer. Né? É igual o cara que joga na Mega Sena. O cara joga e perde, mas tem um cara joga e ganha. Então, né? Acontece. Infelizmente, felizmente para a pessoa que ganha, acontece. Mas enfim, agora a outra questão. Por que essa criançada toda morria? Ou morria, ou nascia morto, ou morria logo depois. E aí eu quero eu quero dicotomizar esse negócio. Primeiro, temos que abrir um parênteses aqui e falar o seguinte. Os reis europeus, a monarquia europeia, e acho que isso era no mundo todo, mas a gente tem uma documentação muito grande aqui no Ocidente da monarquia europeia e de toda a árvore genealógica da monarquia. Você facilmente pode ir ali no Wikipedia e você tem praticamente toda a genealogia durante muitas gerações de quase toda a monarquia europeia. Então, o que se percebe é muitos casamentos consanguíneos de primos de primeiro grau, primos de segundo grau. Eu não tenho conhecimento de irmãos, mas não duvido que tenha acontecido para preservar uma dinastia, para tentar preservar uma dinastia. Não duvido. Agora, primos era normal, primos de primeiro grau, primos de segundo grau. E isso, Michel, traz um problema genético sério. Sério. Doida, né, cara? Isso acaba causa um fenômeno genético chamado erosão genética ou erosão genética.
Isso. Porque para a genética, para a biodiversidade, quanto maior for a variabilidade genética, melhor. Eu explico isso muito facilmente. Basta você olhar um cachorro de raça e um cachorro guapeca. Guadela, guapeca ou vira-lata. Aquele que não tem raça nenhuma. O cachorro de raça, se você deixar de dar uma vacina ou não dá para ele uma raçãozinha meia boca, esse cachorro já vai sofrer, por nada até morre. Né? Agora, o guapeca, ele vive empolgado, encarrapatado, come sujeira, come comida do lixo, tá? Nunca se vacina e vive 13, 14, 15 anos bem. Eu confirmo isso porque eu tenho uma guaipeca aqui em casa. E a bicha é danada, cara. Resistente para burro. Resistente, é. E um cachorro de pra raça, burro, não. cara. Para cachorro. E um cachorro de raça, se você deixar de observar qualquer coisa que seja necessário ali para ele, vacina, raçãozinha, enfim, levar no veterinário, banho e tosa, etc., já vai sofrer, morre cedo. Eu mesmo já tive cachorro de raça há muito tempo atrás e acabei atrasando a vacina da parvirose, as doenças caninas que tem aí. Os cachorros morreram, cara. Os cachorros morrem. Então, ou seja, o cachorro de raça, ele preserva o pedigree, que é o quê? Uma pureza genética. Isso é ruim. No final das contas, isso é ruim. É bonito esteticamente. Mas biologicamente isso é muito ruim. E o guapeca, ele tem uma grande variedade, com uma mistura de um monte de raça. Então, ele, na verdade, E aí, essa variabilidade genética, ela é muito boa. É ela que traz a resistência e tudo mais, né? Muito bem. Então, isso acontecia muito na monarquia, na nobreza europeia, né? Poxa, primeiro que você não pode casar com uma pessoa de uma classe mais baixa, tinha que manter tem que manter o nível. E eles tentavam para fazer alianças, para manter a dinastia, em troca de poder, eles acabavam casando com o primo, né, para consolidar as alianças e tudo mais, e isso acabou trazendo uma série de problemas. Tanto é que a gente ouve falar muito de reis e monarcas doentes. O próprio Alexei, que a gente falou lá dos Romanov, doente, né? E você vai ter muitos, o próprio Henrique VIII doente, né? A gente vai falar mais para frente, diabético, obeso e uma série de problemas. Segundo conjecturas, ele tinha até problema de coração, não é oficial, mas acredita que até problema de coração ele tinha. Pois bem, por que os monarcas europeus tinham tantas doenças? Eles eram doentes, eram pessoas com uma saúde sempre muito fraca. Uma das explicações era esses casamentos consanguíneos entre familiares, e isso trazia um problema seríssimo para a questão da saúde genética, né? E uma outra coisa, Michel, que eu acho muito interessante. Claro, é uma lástima para eles, mas é algo interessante. Por exemplo, olha só, acompanha comigo aqui a linha de raciocínio. Existe uma doença chamada eritroblastose fetal. Nossa Senhora. Eritroblastose fetal é o nome da doença, tá? Essa doença ela acontece quando a mãe tem o fator RH do tipo sanguíneo, do fator RH negativo, independente se for A, B ou O, não faz diferença, desde que a mãe seja negativa e o filho seja positivo. Olha só, o fator RH positivo é uma proteína que tem na membrana celular dos glóbulos vermelhos do sangue. Uma proteína presente na membrana celular dos glóbulos vermelhos das células sanguíneas. Certo? Então significa que a mãe, que é fator RH negativo, não tem essa proteína. Ela não tem a proteína, o filho vai ter porque ele é RH positivo. Quando o filho começa a se desenvolver no útero da mãe, e ele começa a produzir o próprio sangue, e o corpo da mãe, percebendo que tem essa proteína no sangue do filho, olha só, Michel, a mãe começa a produzir anticorpos contra o próprio filho. Ah, não acredito. E olha só que interessante. Como é que a mãe é negativa e o filho vai ser positivo? Porque o filho, dependente do sexo, a gente diz filho,
Aqui não tem pronome neutro, né? É filho no geral. Tá, entendi. O filho, ele herdou essa característica genética de ser fator RH positivo do pai. Então, provavelmente, o Henrique VIII era fator RH positivo e ele teve o insucesso, o azar de casar com mulheres de fator RH negativo. Nossa. E eu dei uma olhada, eu tive a liberdade agora mesmo de olhar aqui, o pessoal da produção me avisou que você tem aqui, você facilmente consegue achar a distribuição sanguínea no mundo todo, tanto dos tipos sanguíneos ABO, quanto do fator RH positivo e negativo. E eu estou olhando aqui, por exemplo, o fator RH poxa, mas daí qual é a chance de você conseguir achar o fator RH negativo, né? O negativo. Eu estou olhando aqui o sangue do tipo o negativo, que seria o que mais tem seria o O negativo. Vamos olhar aqui na Inglaterra. Na Inglaterra, deixa eu ver se eu acho aqui. Na Inglaterra, Reino Unido. Cara, olha só, cara. O Reino Unido é um dos países que mais tem RH negativo. Olha aí. Então, isso aumentou consideravelmente a chance do Henrique VIII achar uma mulher de fator RH negativo, já que a Inglaterra é um dos países que mais tem fator RH. Claro, isso são dados de hoje, mas com certeza essas pessoas tem uma ascendência, né? Tem uma ascendência, herdaram de alguém, que herdou de alguém, que herdou de alguém, enfim. E aí, cara, então aconteceu isso, cara. Isso não é oficial e não é certeza, mas é uma versão e uma explicação do porquê que esses filhos nasciam com problemas, ou não nasciam, ou se nasciam e já morriam, ou nasciam natimortos, né? Por quê? Porque durante todo o período da gestação, a mãe estava atacando o próprio filho. Ela cria anticorpos, os anticorpos vão lá e detonam o embrião, detonam o feto. E a criança nasce deficiente e acaba morrendo, ou nasce morta, ou nasce e já morre, ou nem nasce. Ou nem nasce. Então, a eritroblastose fetal, segundo alguns especialistas, seria a principal causa do porquê que esse cara engravidava as mulheres e esses filhos não nasciam, ou nasciam mortos, né? Enfim, então acaba que, poxa, olha só, o filho não nascia e quando nascia era mulher. Ou seja, esse cara nasceu para se ferrar, porque realmente é uma junção de muitas coisas para resultar nisso que a gente sabe da história dele. Mas, enfim, seria isso nesse primeiro momento, Michel.